Olá, pessoal. Então, estamos aqui mais uma vez, hoje com a nossa convidada, a Bruna Dantas. A Bruna que tem o canal dela, o Alien Ados, e a gente vai trocar mais uma vez, conversar mais um pouco sobre as experiências dela. E então, seja bem-vinda, Bruna, mais uma vez. Muito obrigada, Henrique. Bom sempre estar aqui com vocês, pessoal. Espero que hoje a conversa seja produtiva para todo mundo. Então, aqui, pessoal, já está, para quem quiser seguir, tá? A Bruna está aqui, o Instagram dela. E hoje a gente vai conversar um pouco, Bruna, sobre o padrão de cada alma. Conversando um pouco que não existe um padrão dentro desse processo de transição. O porquê desse tema, só para eu fazer uma introdução aqui com o pessoal. Tem surgido muitas dúvidas, tem surgido muitos questionamentos em relação ao que acontece com as almas que estão desencarnando, também com quem está encarnando e com quem está ficando aqui no planeta nesse momento. Então, a principal dúvida que eu percebo é que o pessoal, ele entende, quando a gente fala em processos de exílio, quando a gente fala em recomeçar a sua caminhada espiritual em um outro orbe, muitas pessoas acabam entendendo, então quem está desencarnando e já está sendo exilado. Ou outros perguntam também da seguinte forma, quem está desencarnando é porque já ascensionou? E, enfim, são inúmeras perguntas diferentes. E o que eu queria trazer para o pessoal aqui é que, na verdade, não existe um padrão. Esqueçam, não tem padrão nenhum. Não dá para a gente afirmar quem está desencarnando está sendo exilado, ou é porque ascensionou, ou é porque isso, ou é porque aquilo. Porque cada alma é única dentro do processo. O entendimento que a gente tem é que para você ascensionar, para você continuar fazendo a sua experiência nesse orbe, no planeta Terra, você tem que atingir uma frequência que fique compatível com esse planeta. Então, vamos dizer, quando uma alma desencarna, só para dar alguns exemplos, algumas almas estão desencarnando, às vezes porque já tem uma certa idade, porque esse corpo já ficou bastante debilitado, e elas acabam, mas elas têm frequência, então elas desencarnam para retornar já atualizadas para cá. Algumas outras almas, elas desencarnam e não atingem, não vão atingir nesse momento essa frequência. Então, elas vão reiniciar em alguns outros locais, alguns outros orbes, planetas, que têm uma frequência compatível. É como se continuasse a sua caminhada espiritual dentro, vamos dizer, de um planeta, de um orbe que ele tem essa ressonância que nós temos aqui agora, essa frequência que a gente tem aqui agora. Então, só para introduzir um pouco esse assunto, não dá para a gente cravar coisas dizendo, desencarnaram, então é isso, outros estão nascendo porque é isso, não. Cada alma é individual, cada alma tem o seu processo, tem a sua frequência, e acontecem coisas diferentes com cada um que está passando nesse momento por esse processo. E, inclusive, quando a gente busca as questões da pandemia e tudo mais, também vale a mesma máxima. Não dá para afirmar nada sobre cada alma dizendo, então, esses foram porque isso, porque aquilo. Não, é individual, é uma característica de cada um. O que vale é a frequência que cada um está. É isso que está valendo. Então, dentro disso, Bruna, eu sei que você já tem os seus contatos, tem as suas projeções, tudo mais, para você também trazer para o pessoal aqui um pouco de como que foram as suas experiências dentro desses processos que a gente chama de resgates. Eu particularmente não gosto muito dessa palavra exílio, mas resgates, encaminhamentos dessas almas para, vamos dizer assim, então, recomeçarem os seus processos, não é nem recomeçarem, é continuarem os seus processos, mas em outro orbe. Se você puder, então, compartilhar um pouco com a gente aqui. Então, eu concordo com você. Acho que exílio fica meio pesado para a situação, porque é como se cada planeta fosse uma escola diferente. Então,
às vezes o nível que a Terra vai passar não está de acordo com a vibração, não está de acordo com a energia de tal pessoa, aí ela é mandada para uma escola que esteja de acordo com o nível dela. Então, não necessariamente todo mundo que vai desencarnar agora vai ser levado embora ou para um lugar pior. Às vezes pode ser levado para um lugar melhor. É difícil, mas pode acontecer. Cada um é cada um. Ou realmente, às vezes pode ser levado para um lugar que seja menos evoluído que a Terra, mas é o melhor para aquela pessoa, é o melhor para o futuro dela, que é a melhor escola, o melhor aprendizado que ela vai ter naquela situação. Então, a gente nunca pode generalizar. E tem pessoas que às vezes estão em sofrimento, ou às vezes até pegaram realmente com essa pandemia, ficaram doentes e desencarnaram, não significa que foi exilada ou que foi para outro lugar pior ou melhor. Às vezes é só porque ela estava sofrendo, igual você disse, e ela foi tirada, recebeu o merecimento de ser retirada do seu sofrimento. E às vezes ela vai continuar aqui na Terra, reencarnar na próxima leva, quando vier. Isso é muito importante a gente deixar claro para as pessoas isso, porque muitas pessoas acabam ficando preocupadas demais com esse assunto, achando que existe um padrão ou que almas estão desencarnando e indo embora, sendo levadas. Lógico que as zonas umbralinas aqui, com a transição para 5D, elas deixarão de existir, a 4D, que é aquela zona espiritual. Então, essas zonas, elas estão realmente sendo limpas. Porém, elas só vão ser totalmente desativadas no momento que isso estiver completo, né? Então, ainda existe essa zona espiritual, a 4D. Quando a gente concluir o processo de estar totalmente na 5D, não vai mais ter isso. Inclusive, tem muitos vídeos, muitas coisas já abordando sobre como seria essa estrutura diferente do que a gente tem hoje entre encarne e desencarne, ficando pela zona 4D e depois retornando. Então, dentro do processo de recomeçar, como essas zonas elas estão sendo desativadas, então almas que já não têm mais essa compatibilidade energética com o que está indo em energia o planeta Terra, então essas já estão sendo, vamos dizer, acomodadas para outros locais, né? Eu vou passar aqui um pouco do que eu tenho conhecimento também, depois você coloca como você já observou isso também, tá? Essas almas, porque eu não gosto muito da palavra exílio, elas não estão sendo expulsas aqui do planeta. E não é assim, elas são levadas simplesmente. Não, existe todo um trabalho de amparo, de apoio para que isso seja feito, tá? Vou tentar dar um exemplo. Uma alma, ela desencarna, ela vai passar por todo um processo de amparo, todo um processo de recuperação energética, todo um processo de acolhimento, com equipes de socorro, de resgate. E depois que ela passa por todo esse processo, aí entram comandos, entram egrégoras, como egrégoras de Mãe Maria, as egrégoras marianas, também comando Santa Esmeralda, Santa Ametista, existem postos avançados para se fazer isso, existem os hospitais astrais, existem N lugares, as naves diferentes que estão aportando essas almas, tá? Para que esteja todo um entendimento, um aporte energético, um amparo para essa alma, para aí sim depois ela ir para ser levada para esse local onde ela vai continuar, como você disse, dentro de uma outra escola, o seu processo de evolução. Então, isso não é nenhuma novidade. Muitas das almas que estão aqui hoje, talvez até você e eu, a gente já veio de outras escolas para cá, porque lá também não tinha essa compatibilidade. Então, não é um processo novo de sofrimento, disso, daquilo, não. Ela continua, uma continuidade evolutiva. Porém, o sensacionalismo que tem por trás disso tudo coloca, muitas vezes, as pessoas a questionarem, parece que é um fim para a sua alma. Se você não ascensionar nessa oportunidade aqui, nesse planeta, acabou. Não, não é isso, vai continuar. Porém, existe essa oportunidade de fazer isso agora. Exatamente. E eu acho que é legal frisar também que não é ninguém que
leva a gente para outro planeta, que o pessoal tem as pessoas também têm esse costume de falar como se fossem os anjos, os seres superiores que levam a gente, mandam a gente embora para outro lugar. É a gente mesmo que se manda para outro lugar. Porque se a nossa energia não está compatível, automaticamente isso é física. A gente vai ser atraído para o lugar onde tem energia compatível. Então, é igual você falou, não é algo novo, não é algo diferente, é algo que acontece sempre, é da natureza. É o ciclo da natureza, morre, regenera, nasce em outro lugar onde é melhor para continuar a sua evolução. Não significa que vai parar de evoluir. Pelo contrário, vai continuar evoluindo, você vai ter outra chance para se melhorar. Sempre você vai ter outra chance. Cada tombo que a gente leva, ou planeta diferente, ou esses casos, são chances que Deus, que os espíritos de luz dão para a gente continuar nessa evolução. E a gente tem aqui, o problema aqui do nosso planeta é essa coisa da dualidade, né? Não adianta. Aí é como se o nosso mental ele tenta entender sempre uma separação, né? Uma coisa dolorida, no sentido de tentar dar um exemplo aqui. Você imagine que algumas almas, então, que estão aqui encarnando próxima, tendo uma proximidade com a sua alma, elas talvez não fiquem aqui porque vão fazer essa continuidade em outra escola. Porém, o tempo, tudo é diferente, longe dessa estrutura que a gente tem aqui no nosso planeta. E uma coisa que a gente tem muito aqui é o apego, aquela sensação de perda ou sensação de afastamento. Então, isso eu acredito que também acaba gerando muita aflição nesses processos. A gente percebe muitas pessoas que estão fazendo movimentos dentro de autoconhecimento, dentro de expansão da consciência, preocupadas todas com que eu preciso fazer isso com a minha família, eu preciso, sabe, empurrar eles, fazer. Não, mas cada alma está fazendo o seu processo no seu ritmo, fazendo o seu processo dentro dos seus entendimentos. É aquela coisa que isso acaba virando um sensacionalismo. E, no fundo, muitas vezes as pessoas entendem essa mensagem, esse trazer para você fazer a sua expansão agora, também como uma coisa sensacionalista, punitiva. Que se você não fizer isso agora, é o fim. E, na verdade, não existe fim. É, Como eu exatamente. disse É antes, como se fosse ganhar pontos. esses processos vão continuar. A gente já passou por isso, a gente já tem essas experiências. Só que dentro da nossa mente aqui, dentro dessa dualidade, dentro dessas coisas, nós precisamos estar caracterizando. Se você não puder ficar, é ruim. Mas é um processo apenas que você está se colocando numa frequência adequada. Tanto que Isso. a gente tem a informação, pelo menos eu recebo essa informação, Bruna, que Uhum. você imagina que muitas sementes, vamos chamar assim, elas vieram encarnar aqui nesse planeta para ajudar nesse processo de transição. E como, vamos dizer, um prêmio pelo trabalho feito aqui, essas almas elas terão a oportunidade, quando elas se ascensionarem, de escolher se elas querem continuar aqui dentro da Terra regenerada em Uhum. 5D, ou se querem voltar para os seus outros orbes, seus outros planetas onde estavam antes. Então, você vê que existem escolhas também que a alma pode fazer, existe uma série de oportunidades que são dadas para cada alma, e não um fim, não uma punição, nada disso. Exatamente. E o pessoal faz muito, às vezes, como questão de pontuação, como se eu tenho que fazer para ganhar ponto, para passar, para poder continuar. Não é assim. Se você fizer, às vezes até como essa forma de pontuação, vale de nada. É a mesma coisa que uma oração feita da boca para fora. E não adianta forçar outra pessoa a fazer. Cada um tem que iniciar seu processo, começa de dentro, nunca de fora. Não adianta você tentar enfiar a goela abaixo na pessoa se ela não aceita. Se ela não aceitar, não vai acontecer. Mas ela está no processo dela. E tem muito essa questão também que
às vezes acho que por ser um planeta aparência, essa questão da aparência física pega muito. Porque o pessoal acha que se não for igual a gente, é feio, ou não presta, ou às vezes, não quero porque é muito estranho. É um ser humano, não é nem ser humano, assim. É um ser igual a gente. Igual muitos planetas que eu já vi, um deles até, que eu citei que fica na constelação de Escorpião, dos vídeos do canal, que ele é um dos planetas que vão ser exilados, pessoas para lá, né? Igual nesse processo que chamam de exílio. E é um planeta lindo, tem sua população, como se, igual a gente. Não é nada de ruim, a aparência é diferente? É. Mas para quem está lá, não faz diferença nenhuma. Para eles, nós somos os estranhos, nós somos os alienígenas. Então, não tem que ficar com preconceito com relação à cor, à raça, à aparência, o planeta, o tipo de pessoa que você vai ser. Você tem que se preocupar com o interior. Eu já vi mesmo em projeções astrais, em trabalhos do outro lado, dessa questão dessa reorganização de almas, às vezes até os próprios reptilianos, que muitas pessoas têm como ruins, que é bem e mal é somente ponto de vista. E eles ajudando a luz também nesse processo de transição. Aí, igual você falou, a pessoa morre, tem todo um processo para acostumar, para poder o seu cérebro, o seu gosto, tudo seu, aquele planeta, aquele lugar que você vai, primeiro, claro, assimilar que você passou para o outro lado. Depois, todo um processo psicológico e físico para encaixar o seu corpo naquele local que você vai. E tudo isso está sendo acompanhado com seres de luz. Então a gente nunca pode ficar julgando de primeira, achando que é sempre de uma forma, ou se for reptiliano, ou se for insetoide, ou se for não sei o que lá, ser de uma coisa ou de outra. Cada ser é um ser. Não dá para julgar uma pessoa pelo todo. Não, com certeza. E aqui a gente pode trazer até algumas outras reflexões. Eu, pelo menos, tenho algumas informações que seriam 7 esses planetas que estariam recebendo essas almas. Talvez um deles... Eu nunca recebi nomes deles, tá? Apenas tenho essa informação. E que talvez um deles seja Nibiru, até pelo próprio Chico já ter falado um pouco sobre ele, sobre que ele receberia também o Ramatiz, dentre outros. Tá? Mas isso também não importa, são planetas que têm essa compatibilidade, né, energética. E alguns vídeos também já anteriores abordei um pouco sobre essa questão dos reptilianos, dos draconianos, que no geral se faz uma visão muito errada deles, onde eu até comentei que eles participam dos altos conselhos que tem tanto nesse quadrante quanto em outros da galáxia. Então, tem muita desinformação rodando por aí também, porque tal planeta, tais seres se filiaram com os draconianos. Aí parecem, pronto, então os draconianos são um exército dos escuros espalhados pela galáxia. Não é assim, pessoal, não é. Eles são seres muito evoluídos também, porém tem outras características. Se você pegar, eu até já comentei em uma outra oportunidade, sirianos, tá? São seres ultra evoluídos. Quando você pensa em sirianos de Sirius A, felinos, porém, dentro da tecnologia, dentro da estrutura, os sirianos não podem ver uma guerra, vamos dizer, energética, eles estão se enfiando nesses, né, participando desses conflitos, dessas regulações dentro do cosmos, mas são seres evoluídos, mas eles têm essa característica de estarem metidos em tudo quanto é situação por aí. Então, dos sirianos não se fala, mas dos draconianos, reptilianos se fala, mas isso se deve muito ao processo inicial de colonização aqui do planeta, aonde vieram, vamos dizer, seres mais renegados, que não estavam ainda muito alinhados com a luz dessas raças. Mas para mim, pelo menos o que eu entendo é apenas isso, nada mais. Draconianos e reptilianos, existem muito mais seres evoluídos dessas raças do que seres belicosos, como plantam por aí. E uma outra reflexão que eu estava pensando aqui enquanto você falava, é exatamente sobre esse apego, sobre essas coisas que nós temos. É lógico
que seria até um crime, ou sei lá a palavra que eu poderia usar, eu vir aqui falar sobre o amor de uma mãe por um filho, ou de um pai por um filho. Porém, em alguns vídeos eu comentei sobre seres diamantes estarem encarnando aqui e tudo mais. Também são seres que vêm para cá, de outros locais, acabam escolhendo os pais pelos pais terem o que eles precisam, terem frequências, terem coisas que possam ser oferecidas a eles, mas são seres também livres que estão por aí. Então você imagina, para dar um exemplo assim, mais palpável para o pessoal. Aqui, na encarnação, estão sendo filhos. Porém, você imagina, na hora que ascensiona, esse ser, ele pode retornar para o seu planeta de origem. Ele é uma alma grande, uma alma livre, assim como os pais podem também, daqui a pouco, fazer esse processo retornar. E fica muito aquela sensação que não vão se encontrar, que, entende? E não existe isso, pessoal. Isso é coisa aqui, da 3D, tá? As almas todas se encontram. É aquela coisa que até eu gosto daquela música do Renato Russo, do Legião Urbana, onde ele diz, né, temos todo o tempo do mundo, porque esse tempo ele só funciona aqui, dessa forma, como ele é corrido. Então, eu acho importante a gente abordar um pouco isso para tirar um pouco desse peso, para tirar um pouco também desse medo que circula em torno desse tema, das pessoas estarem pensando muito assim, nossa, se eu não ascensionar agora é o fim da minha alma. Não, nem pelo E contrário. muito, igual você falou, tempo retilíneo, igual a gente fala na Terra, aqui não existe. Isso é uma forma que a gente criou para conseguir controlar o tempo, mas o tempo não é retilíneo. Tempo presente, passado e futuro, tudo acontece ao mesmo tempo agora. É algo tão maior que a gente ainda nem não tem capacidade de entender exatamente o que é. E tem almas, igual você mesmo disse, igual eu citei até num dos vídeos que veio em missão, como eu vim do meu planeta de origem. E eu tenho consciência desde pequeno, igual você até me perguntou num dos vídeos que a gente fez, sobre vida passada, que eu me lembrava. E eu sei que essa minha vida, eu vim aqui como uma das últimas aqui em missão, e depois eu vou poder retornar ao meu planeta de origem. Mas não quer dizer que as pessoas que eu amo, que eu vivi, que eu conheci aqui na Terra, eu nunca mais vou ver. Pelo contrário, elas sempre vão estar comigo e em diversas encarnações, em diversos planetas. O futuro a gente nem imagina o que vai ser. Elas vão evoluir, a gente vai evoluir, mas o que é amor você nunca perde. O que é de verdade continua. E outra, quem vai voltar para o seu planeta de origem, quem vai ter essa permissão, por assim dizer, tem os seus familiares de lá aguardando por você. Muitas vezes saíram de lá, deixaram família, igual eu sei que eu tenho minha família lá esperando, para vir para cá, conheci pessoas que eu amo, que eu vou levar para essa minha eternidade, e pessoas que eu sei que também vieram de lá comigo, e vou voltar e vou ter minha família esperando. Então, o amor nunca se perde. O pessoal tem que parar de ter medo disso. Vocês nunca vão perder quem vocês amam, sempre vai estar com vocês. Uma coisa que eu posso falar aqui, Bruno, também, que na verdade eu não posso falar, porque o que acontece? Eu às vezes entro aqui, falo algumas coisas e depois sempre vem aquela bronca. Cara, a gente não vai mais te passar nada, porque você não se aguenta, você vai lá e fala as coisas. Não é para falar. Mas só para trazer um exemplo assim para o pessoal, tá? Não vou dizer nada muito, mas assim, eu e o Pedro, a gente já se conhece de outros carnavais. E não é dos carnavais aqui nesse planeta. Então, fica só um gancho para vocês refletirem nas coisas, nas questões de vocês, que muitas das almas que estão na sua volta agora já tiveram em outros locais, em outros planetas, em outros orbes. Então, é mais ou menos assim que isso vai funcionando. Você falou também, Bruna, sobre física. O que acontece? Tudo dentro do nosso planeta, ele tem um motivo, um propósito, uma evolução e depois uma adaptação, uma transformação e segue adiante. Nós fomos
educados desde muito tempo atrás dentro da física newtoniana. Porém, quando você pensa num planeta 5D, pensa da forma espiritual expansiva, você não pode basear toda a sua mente, basear todo o seu entendimento das coisas nessa física. Você tem que expandir para ir adiante. Então, você não pode entender o universo dentro do mundo, dentro da física newtoniana, porque aí você vai ficar eternamente navegando dentro de 3D. Então, Igual os cientistas dizem, vamos procurar vida em outros planetas, mas o padrão de vida que eles usam é o padrão de vida nosso. O padrão de vida nosso se aplica somente ao nosso planeta. O nosso tipo de vida nossa não existe em outro lugar. Cada planeta tem seu próprio padrão de vida, sua própria física, sua própria biologia. Não dá para a gente aplicar de um para todos. exato, é aquela coisa, a gente foi lá, botou uma sonda em determinado lugar, mas não achou nada, né? Não vai achar mesmo, enquanto está procurando na mesma vibração, digamos assim, na mesma ressonância e frequência, não acha. E a gente pode dar exemplos, tá? Eu vou tentar dar um exemplo de outra informação que eu já tive, de como muitas almas que estão próximas, e como que elas ficam próximas também, e como que fica fácil da gente entender que não existe essa separação e essa coisa assim, então eu vou ficar muito tempo longe dessas almas. Não. Se você pegar Sírios, a gente fala muito sobre sirianos, e aí, lógico que quando você pega Sirius A, Sirius B, tem um padrão ali que se coloca, Sirius A sendo os felinos, Sirius B sendo os cetáceos, né, os dolphins, como chamam. Mas tem outros tipos de seres em ambos, tanto em Sirius A quanto Sirius B. Porém, talvez sejam os mais populosos, esses que eu citei. Porém, o que talvez pouca gente saiba é que Vênus, que é um planeta encostado aqui na gente, Vênus ele é um posto avançado de Sírius. Então, toda evolução venusiana, toda habitação venusiana, quando ele conseguiu atingir uma maturidade de planeta para começar uma evolução com vida corpórea, tudo mais, ele foi feito por sirianos. Ou seja, é como se fosse talvez muitas pessoas conheçam, vou tentar dar um exemplo aqui que fique mais palpável. Você imagine que ali em Santa Catarina tem uma cidade chamada Pomerode. Essa cidade, a gente poderia dizer que ela é um posto avançado da Alemanha, porque ali tudo respira Alemanha, colonização, arquitetura, tudo que tem em Pomerode se assemelha ao que vem da Alemanha. Então, é isso. Vênus é um posto avançado de Sírios. E a gente tem uma série de postos avançados de vários locais, não só aqui nesse quadrante, como por toda a galáxia, e aí foge até da nossa compreensão de universo, entender fora dele. A gente não entende nem o nosso planeta e a volta, imagina entender mais longe. Mas a gente tem esse entendimento, então, que dentro disso as almas estão sempre por perto, em conjunto. Então, isso eu queria também abordar um pouquinho aqui nesse vídeo para a gente trazer paz para os corações. Para ninguém ficar pensando isso, que precisa, interferir, apressar o processo dos outros, fazer, porque isso. Senão você vai, eu fico, o fulano entende. Não, esqueçam isso, não é assim. É bem diferente. Porém, é lógico, quando você pensa na sua alma, individualmente falando, tem uma oportunidade de você dar um passo bem importante agora para já, na sua própria escala evolutiva, já estar numa frequência mais avançada nessa uma oitava que sobe, não precisando ficar mais um tempo ainda continuando em frequências similares a que a gente tem aqui. Mas né, o que eu queria só trazer para o pessoal é esse digamos, atraso que todo mundo diz, tá? Para não pensar dessa forma e expandir o jeito de pensar isso.
E você falou uma coisa muito importante, de pensar em você, na gente mesmo, na nossa evolução. Isso, o pessoal confunde muito egocentrismo com amor próprio. Antes de querer ajudar os outros, a gente tem que se ajudar. Não tem como a gente dar para outra pessoa o que falta na gente. Não tem como você falar, ensinar sobre amor, sobre espiritualidade, sobre o que for, se você não tem isso já dentro de você. Se você já não trabalhou isso dentro de você. Então, não adianta você, às vezes, querer empurrar para poder ir junto, para não perder a pessoa, se você não fez o seu próprio. Então, se você se ajudar, consequentemente, você vai ajudar em volta de você. Porque um pontinho de luz, ele reverbera ao seu redor. Se você mudar sua vibração, você começa a influenciar as pessoas à sua volta a também mudarem. E, por exemplo, até para, igual você falou, deixar o pessoal mais tranquilo, eu tenho pessoas nessa vida que eu conheço, que são pessoas próximas, até meu marido mesmo, que eu sei que muitas vezes vieram do mesmo planeta que eu, ou de outros lugares, que eu nem imaginava, que nem eu fazia a menor ideia, e às vezes quando me deu esse insight, me permitiram nessas regressões, ou nessas que eu tenho capacidade de lembrar de outras vidas, que eu vi, eu falei, poxa, que coisa incrível, né? No seu outro planeta, outra realidade, e a pessoa ainda está aqui comigo hoje. Então, não existe isso de perder. Os laços que são de verdade, eles continuam para a eternidade. É como se fosse, tem uma lenda japonesa que chama Akai Ito. Ele fala disso até, que é como se fosse os fios de um tapete. O fio dá um nó, ele vai, ele volta, ele vai para outro lado, ele contorna, mas eles sempre se encontram de novo no final. Se for para ser, você não vai perder a pessoa. Independente se for alma gêmea, se não for, se for irmão, pai, amigo, o que for. As que você ama sempre vão estar lá com você. E isso que você fala também é bem interessante. Você citou seu marido, tudo mais. Tem coisas que, conforme a gente vai fazendo a nossa caminhada, conforme a gente vai andando dentro dos nossos, vamos dizer assim, relembrando coisas, a gente vai percebendo algumas coisas. E eu conheci algumas pessoas, eu às vezes não olho bem reto para a câmera, porque eu estou tentando também me conectar aqui com as egrégoras dentro do que eu vou falar. Mas eu acabei conhecendo umas pessoas que eu nem sabia da existência desse local, que se chama Bellatrix, um sistema Bellatrix. Depois também, estudando um pouco mais, tem que o planeta lá chamado Hyperion também, que se eu não me engano, acho que se eu não estou enganado, que é o planeta lá da onde a Sheliana, que a Mônica de Isso. Medeiros canaliza E depois fazendo algumas análises, pegando essas pessoas que eu conheço, eu percebi que elas todas estão aqui no planeta e elas todas trabalham dentro de uma mesma linha que envolve a natureza ou animais ou essa área biologia, esse meio. E isso chamou um pouco a atenção. Depois, fazendo algumas conexões, eu consegui entender que todos eles passaram por esses locais fazendo, se não for um estágio, algum tempo lá para pegar esses aprendizados, e por isso que eles vêm para cá hoje fazer esses trabalhos nessas áreas específicas. Então você vê, muitas almas, elas acabam se encontrando, vamos dizer, em Bellatrix, em Hyperion, para depois vir para cá realizar atividades específicas, que muitas vezes a gente não imagina, que é a causa animal, a causa da natureza, a causa do planeta em si, no sistema dela, de como a gente deve agir com o planeta nesse sentido de preservar ele. E aí você acaba também entendendo isso que a gente está abordando aqui, no sentido de que muitas vezes a gente vai se reencontrar em vários lugares porque precisa desse aprendizado, precisa daquela tecnologia, precisa dessa vivência para... Então, aí a gente começa a entender um pouco melhor também essas acomodações em lugares diferentes. Isso. E, igual você falou também, não necessariamente o pessoal tem, às vezes, essa ideia fixa de
sua esposa, sua mulher, seu namorado, cônjuge, é para sempre, é só aquele lá. Não é assim, a gente tem milhões de almas gêmeas e outra, principalmente alma gêmea, não é só casal. É raro vir como casal, normalmente é irmão, é pai, é amigo. É literalmente uma outra alma que vai ser o que você precisar naquele momento. Pode ser um casal ou não. Então, às vezes, um marido, a esposa, um filho que a gente tem aqui é um companheiro que veio com a gente, às vezes, de outro lugar, em missão também. Às vezes, a pessoa que a gente tem como, vamos botar assim, como casal mesmo, assim, principal, às vezes está em outro lugar esperando por a gente. Então, não dá para a gente se fixar na ideia só. É igual aquele ditado, só sei que nada sei. Não dá para a gente saber o que acontece do outro lado. Esse assunto, até, Bruna, eu vou dizer para você, assim, sendo bem sincero, a questão de chama gêmea, não vou nem falar das almas gêmeas, porque almas gêmeas todo mundo tem várias. Mas esse assunto chama gêmea, tem vezes que eu me sinto até um tanto cansado de falar desse assunto, porque parece que todo mundo está numa doideira, assim, numa loucura de encontrar a sua chama, porque ali você vai ter tudo que necessita. E não é assim. O primeiro propósito de chamas gêmeas, pelo menos o que eu entendo e o que passam para mim, são trabalhos, são evoluções em conjunto, são almas que crescem em conjunto. E não necessariamente não tem nada a ver com precisarem ter uma vida como casal junto, como isso, nada disso. Se assim for interessante em alguma encarnação, isso vai se apresentar. Mas o que, vamos dizer, me deixa um pouco cansado é porque muitas pessoas condicionam isso. Como Isso, se... de achar que vai ser no outro que vai encontrar a totalidade. Você tem que encontrar primeiro em você. Depois aí que você tiver completo, você procura outro que vai ser um companheiro, não vai ser a pessoa que vai te completar. E outra, só para já pegar então um gancho, já que a gente falou disso, existe uma outra coisa. Quando você estuda muita coisa sobre esse assunto, quando você busca muita informação sobre isso, porém não está num alinhamento correto para, vamos dizer, integrar essas informações, ter os entendimentos, às vezes fica muito fácil de aquilo virar um holograma. Então, eu não estou dizendo para quem, vamos dizer, tem a informação de chama gêmea, disso, daquilo, que não é ou que é, nada disso, não é a minha intenção, inclusive, isso. Só que a gente percebe processos, principalmente quando esses processos levam a sofrimento, que pode ter holograma envolvido no meio aí. Então, observe, porque um processo de você encontrar uma chama gêmea, independente do que for vivenciar, ele é um processo que deve ser leve, deve ser ressonante, e não um processo que você comece a sofrer e a trazer muitos danos para sua alma. Então, eu acredito que dessa forma, a espiritualidade em si nem permitiria essa informação chegar até a pessoa, se for com esse intuito, porque principalmente processos dentro das egrégoras de luz, eles vão preservar sempre a sua alma dentro de informações que não sejam construtivas para você naquele momento. Então a gente lança também isso só para que todo mundo atente, para não cair em enganos, não cair em coisas que muitas vezes não estão alinhadas com o que a sua alma precisa nesse momento. Isso, e só para encerrar esse tópico, assim, nessa questão que você falou, são pessoas que vêm normalmente missões para trabalhar junto. Não, maioria das vezes, não quer dizer que não exista amor. Igual o pessoal às vezes já entra em pânico, então quer dizer que não ama. Ama. Só que normalmente essas almas é um amor desapegado. É algo que a gente não é igual esse, nossa, meu, eu ciúme, ninguém pode olhar, ninguém pode encostar. Não. É aquele amor desapegado, eu sou o que você precisar. Eu te amo incondicionalmente, né? E é isso aí, a gente tá junto. E normalmente essas almas vêm
nesses trabalhos complicados, porque elas são perfeitas nessa dupla para realizar isso. Então, são almas que, geralmente, quando vêm juntas, tem muito trabalho para fazer, tem muita coisa para realizar. Não é só flores e chocolate, pelo contrário. Uma chama gêmea, ela sente, ela tem esse entendimento desse amor diferente do que a gente entende como ser amor aqui, no sentido de posse, no sentido de apego, no sentido dessas coisas. Então, por isso que eu até coloquei. Você usou bem correto ali a expressão. Elas vêm para se apoiar, para crescerem juntas. Se dentro disso exige que elas tenham uma vida como casal, vamos usar esse exemplo, isso vai acontecer, mas não é bem um padrão que se observa assim ao longo de encarnações. Não é muito, é um pouco mais raro, eu diria, no entendimento do que passam para mim, ter isso. Até às vezes nem é tão comum estarem encarnadas juntas. Acredito que nessas encarnações últimas e atuais, essa atual, isso está mais comum, mas ainda, pelo menos para mim, ressoa muito que isso é muito mais a trabalho, como você disse, do que qualquer outra coisa que a nossa mente coloque antes no entendimento. Isso. Tem o amor, tem, mas normalmente vem nessa questão de trabalho. Continua se amando independente, mas, tipo, nesse trabalho junto, numa missão maior, para poder ajudar normalmente as pessoas ao seu redor, no lugar onde elas virão. Exatamente. Então, Bruno, eu acho que dá para a gente ir concluindo aqui o nosso assunto, deixando, né, essa mensagem para o pessoal poder refletir também sobre essa questão, que eu acho que a mensagem principal é essa, da gente não tentar entender as coisas com padrões. Não existem padrões, cada alma é individual, é única, e cada um está vivendo o processo que precisa viver, o processo que precisa fazer. Lógico que dentro disso existem oportunidades, existem escolhas, existem coisas que a gente pode fazer pela nossa alma. Então, eu acho que a principal reflexão, e você pega e faz uma análise de muitas últimas mensagens, tanto aqui do meu canal, do seu, de outros também que tem por aí, elas estão tendo uma ressonância dentro do que, vamos dizer, as nossas egrégoras andam trazendo de assunto para a gente comentar. Então, eu acho que esse momento ele pede leveza, ele pede atenção para dentro de si, principalmente, e ele pede discernimento, calma, ele pede esse tipo de coisas para a gente atentar agora. Isso aí, Henrique, você falou tudo. A gente tem que ser leve, ser feliz, porque de coisa pesada e triste o mundo já está cheio. E se a gente é um pontinho de luz, a gente ilumina o nosso redor. Então, vamos fazendo essa parte, fazendo o nosso. Mesmo que pareça pouca coisa, a gente já começa a ajudar ao redor da gente. É isso aí. Então, gratidão, Bruna, mais uma vez por vir aqui no nosso canal também compartilhar do seu conhecimento, das suas experiências. Gratidão a você, Henrique, por estar sempre me convidando sempre, por ser tão generoso e por todos vocês de estarem assistindo a gente aqui. E fica o convite para você retornar, para trazer mais e mais informações para a gente. Então, gratidão, Bruna, e Gratidão. até a próxima, então. Até. Tchau. Tchau.